Boa noite, Misael, Valesca, Evanildo, Caroline. São duas Carolines? Não. Vitória, Ellen, Maria Laura e Yasmin. Boa noite a todos. Então, gente, essa é a disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Sejam bem-vindos a essa disciplina. É uma disciplina em que a gente vai poder construir algumas reflexões no decorrer do semestre sobre os processos de aprendizagem, como é que ocorre, quais são as teorias a respeito da aprendizagem. Vamos passar aí por vários autores, Piaget, Vallon, Vygotsky, são já conhecidos de alguns de vocês, talvez. Vamos passear também como é que a abordagem psicanalítica, comportamental, humanista percebem a aprendizagem. E a aprendizagem no seu sentido mais amplo, que a gente começa a aprender desde quando a gente nasce, né? Quando a gente aprende a falar, a engatinhar, o nome dos objetos, isso é aprendizagem. A aprendizagem não é apenas essa parte escolar, né? Não é apenas a aprendizagem de matérias, de conteúdos, ela vai para além disso. Estamos aprendendo o tempo todo. Então, vamos nos debruçar sobre isso. E vou me apresentar. Eu gostaria também de ouvi-los. Eu gosto sempre de conhecer a turma. Como a turma é pequena, eu acho que não vou ter problema para aprender o nome de todo mundo até o final do semestre. No entanto, como só vejo as fotos de vocês, me perdoem se eu não souber reconhecê-los presencialmente, tá? Mas a gente vai se conhecendo, não é isso? E vou apresentar também o plano da nossa disciplina. E hoje também veremos um trecho de um vídeo documentário que eu espero que dê certo passar, porque às vezes, com essas questões tecnológicas, eu consigo transmitir o vídeo, mas não aparece o som, às vezes dá um probleminha. Mas se der um probleminha, eu passo para vocês o link e vocês assistem depois. E aí vou dar algumas explicações sobre essa disciplina e sobre a continuidade dela, né, junto lá com o material do ambiente virtual de aprendizagem, que é um complemento das nossas aulas, certo? Então, eu vou me apresentar primeiro. Sou a Brena Braga, sou psicóloga. Ainda não tinha dado aula na turma da noite, só na turma da manhã, no Antônio Bezerra. Também dou aula nas outras sedes, no Siqueira e no Gran Shopping. Tem mais. Me formei em 2014 pela Unifor. E desde então eu venho trabalhando dentro da área da infância e da adolescência. Atendo atualmente na clínica crianças, adolescentes, adultos. Estou apenas na clínica e lecionando, mas já passei por outras instituições em que instituições escolares, instituições que envolviam aspectos relacionados com a aprendizagem de crianças autistas e outras instituições que trabalhavam com a perspectiva clínica sob o olhar da psicanálise, que é o olhar com o qual eu utilizo a lente, né? A minha lente na clínica, certo? E espero poder contribuir para o conhecimento de vocês, para a aprendizagem de vocês, com esse percurso que eu tive, né, minhas experiências, e também com as leituras e as discussões que a gente vai produzir nessa disciplina, certo? Que mais? Também fiz um mestrado em psicologia, estudando resiliência familiar, de famílias que têm filhos autistas. Eu vinha coordenando um grupo de estudo sobre autismo na universidade, mas desde o semestre passado que ele está parado por conta dessas questões online, e talvez esse semestre
a gente dê uma retomada. Se vocês tiverem interesse, eu vou divulgar para vocês caso ele de fato retome, certo? Gostaria também que nessa disciplina a gente pudesse construir junto o conhecimento. Vai ter vários momentos em que eu vou ter a sensação de que eu vou estar falando sozinha, eu acredito. Mas eu espero que vocês, de alguma forma, ou utilizando o chat, ou se quiserem utilizar o microfone, possam participar também. Porque eu acredito na construção do conhecimento em conjunto, né? Eu não acho legal quando é apenas o professor que fica falando, e eu falo muito, vocês vão perceber que eu falo muito. E se às vezes eu estiver falando rápido ou baixo, ou de uma forma que vocês não estejam compreendendo, eu peço que, por favor, vocês interrompam a qualquer momento. Me peçam para repetir, me peçam para explicar melhor, certo? E também espero que vocês possam contribuir com discussões do tipo, Brina, eu estou no estágio em uma escola, ou então eu tenho alguma coisa a falar sobre esse assunto, tenho alguma leitura, alguma pesquisa sobre isso, tenho curiosidade e fui ler alguma coisa sobre isso, vi em outra disciplina. Tragam para contribuir com a nossa disciplina, para enriquecê-la, por favor. É uma disciplina que é nossa, é uma construção nossa, tá? Não me deixem ser aquele professor que vai jogar conteúdo para vocês. Eu quero que vocês também construam essa disciplina comigo, tá bom? Conto com vocês, viu? Deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito de utilizar filmes, trechos de filmes, vídeos, literatura, desenhos como forma, então, tipo, a arte eu gosto de trazer para a sala de aula para ilustrar a aprendizagem, principalmente nessa disciplina, eu gosto muito disso. E se vocês tiverem dicas também de filmes, de livros, de alguma coisa que se relacione com a disciplina, tragam também, tá bom? E agora eu gostaria de ouvir um pouco vocês, conhecer vocês. Aquela apresentação básica, né? Nome, o semestre que vocês estão, se vocês já têm interesse em alguma área da psicologia, se não, como é que tá para vocês o curso? Por favor, quem ficar à vontade. Ô, professora, você poderia só repetir o que você perguntou? Gostaria de que vocês se apresentassem dizendo o nome, o semestre. Se vocês já têm alguma área da psicologia de interesse, né? Tipo assim, gosto da hospitalar, gosto da escolar. Como é que estão vocês dentro do curso? Estão estudando alguma coisa, em algum grupo de estudo? Gostam de pesquisas? Conhecer um pouco vocês. Boa noite. Boa noite, Evanildo. É Evanildo, Pronto, né, que está falando? exatamente, pronto. Meu nome é Vanildo, estou cursando o quarto semestre, sou pedagogo, não quis, dentro da grade curricular, logo no início do curso, né, tirar essa disciplina, porque eu acho sempre bom estar revendo, né, que, querendo ou não, sempre estamos para aprender algo novo, né. Eu espero, junto, mais uma vez, nessa disciplina, reaprender mais e mais. Claro, compartilhar com aquilo que é possível. Obrigada, Evanildo, pela contribuição. Espero que essa disciplina possa contribuir com a sua aprendizagem. Boa noite, primeiramente, a todos, né? Me chamo Laura. Bem, por enquanto eu estou tentando me alocar na
psicologia. Eu sempre gostei, mas eu estou conhecendo um pouco cada ramo, cada área. Mas, de antemão, eu me identifico muito com a psicologia criminalista, né? Então, eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Tá em que semestre, Laura? Sim. Eu estou no segundo. Certo. Mas eu acredito que eu ainda me apaixonar por outras áreas, porque é muito ampla, né, a psicologia. Então, hoje eu me identifico com a criminalista, mas vamos ver se ao decorrer da faculdade eu me identifico com outras, enfim. O segundo semestre ainda é bem no comecinho, né? Ainda tem muita coisa aí para descobrir sobre esse curso. E viver práticas, né? Muitas práticas ainda para se aventurar. Mas que bom, Laura. Que mais? Vitória perguntou se precisa ser por áudio. Não, Vitória, você pode, se sentir mais à vontade pelo chat, pode utilizar. Como vocês se sentirem à vontade. Alguém mais gostaria? Não se sintam pressionados. Somos só nós aqui. Quantas pessoas? 10 pessoas. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Yasmin, eu estou no segundo semestre e eu ainda não tenho certeza, é muito cedo para falar sobre qual área eu quero seguir. Atualmente estou atuando na área organizacional, assim, estou conhecendo um pouco mais, porque eu estou trabalhando no RH. É uma área que eu tenho interesse, mas não sei. Acho que muita coisa vai mudar ainda, depois do curso. É isso. Obrigada, Yasmin, pela contribuição. A Vitória Ellen falou aqui, está no segundo semestre, é extremamente apaixonada por Freud pela área da psicologia infantil e hospitalar. Bacana, bacana, Vitória. A gente vai ver aqui, né, um pouco o que Freud diria sobre a aprendizagem. Muito bacana. Quem mais gostaria? Tá chegando mais gente. Chegou o Ismael e a Sueli. E o Sávio. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu estou pedindo para vocês se apresentarem, falarem qual semestre que vocês estão, como é que vocês estão no curso, se já tem alguma área de interesse. Fiquem à vontade, não estou pressionando ninguém. Boa noite a todos. É Valesca, estou no segundo semestre e as áreas que eu tenho interesse é psicologia hospitalar e clínica, e eu estou amando aprender mais sobre esse universo da psicologia. Muito bem, Valesca. Seja bem-vinda a mais um semestre. Caroline. Deixa eu abrir aqui no chat. Caroline está no segundo semestre, também gosta da área hospitalar e ultimamente vem se aproximando bastante da psicologia infantil. Muito bacana, Caroline. E dá para casar, né? Dá para casar
a área infantil com a área hospitalar, quem gosta de oncologia, a área pediátrica. Tem muitas residências dentro da área da psicologia mesmo. Todo semestre tem todo semestre não, todo ano tem concurso de residência multiprofissional. Bem bacana essa área mesmo. E tem muita gente, né, dentro do curso que se interessa pela psicologia hospitalar. Desde o turno da manhã, tenho ouvido muita gente trazendo essas referências. Tá muito bom. Se a gente for pensar o hospital, né? O hospital ele é um espaço informal de aprendizagem, mas também ocorre, né? Lembro de um estágio que eu fiz no Instituto Peter Pan com crianças em processo de tratamento, né, de câncer. E como algumas crianças ficavam internadas para o acompanhamento, vinham do interior, tinham que parar o processo da escola, lá tinha um setor que se chamava abecedário e a gente ficava com as crianças ajudando com algumas atividades da escola, leitura, letramento. Era uma forma de elas continuarem nesse processo, né? Apesar de estarem afastadas fisicamente da escola, elas não precisavam parar com o processo da aprendizagem. Então, foi uma experiência bem bacana. Para quem se interessa, o Instituto Peter Pan tem sempre vagas de estágio voluntário, principalmente dentro do campo da psicologia também. Então, assim, é importante vocês, mesmo estando no comecinho do curso, já irem se apropriando desses espaços onde é possível estagiar, né? O estágio ele é uma fonte muito rica de aprendizagem. Casar a prática com a teoria, né? A Sueli, boa noite, Sueli. Está no segundo semestre e gosta muito de Freud também. Muita gente aí gostando do Freud. Misael não falou, mas também gosta de Freud, né? Que a foto aqui é o Freud. Oi, professora, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, boa noite a todos das pessoas aqui. Eu me identifico muito com as teorias psicanalíticas, então, mas eu acho que ainda é muito cedo para eu traçar uma teoria favorita, sabe? Porque eu também gosto de teorias comportamentais, mas eu gostaria de atuar também na área hospitalar, ou pode ser também na clínica. São áreas assim que eu me identifico bastante, sabe? E é isso. E ainda tem um percurso inteiro pela frente, né, Misael? Assim, ainda muitos anos aí para poder fazer essa escolha, né, de forma mais consciente também. O importante é não se fechar, né? Não sei se outros professores já disseram para vocês, mas de se deixar, se permitir estar aberto para aprender, para absorver esses novos conhecimentos. Sim, com certeza. E até porque todas as teorias são extremamente importantes. Cada uma tem as suas particularidades, né, mas todas conseguem tratar o indivíduo na sua plena individualidade, por assim dizer. Uhum. Todas têm a sua importância, né? Se complementam também de alguma forma. Então, seja bem-vindo a mais um semestre. Francisco Ismael está no segundo semestre também e é apaixonado pelo humanismo de Carl Rogers. Pensa muito na clínica jurídica e social. Bacana, bacana, Ismael. Vamos ver aqui também o que Rogers pensa para a aprendizagem. Ele tem uma contribuição muito legal, muito bacana. Sueli diz que também tem interesse em saúde mental do trabalhador, é contadora e também diretora sindical, e vê muita gente com problemas, adoecidos, né? Problemas psicológicos no sindicato. Verdade, verdade, Sueli. Essa área de saúde do trabalhador está crescendo muito, as pessoas estão se voltando muito para isso, né? A questão do estresse, a exigência da produtividade
da sociedade em que a gente vive vem adoecendo muito as pessoas, né? Muito bacana essa área de interesse. E a Dayana, boa noite, Dayana. Ainda é cedo, mas até o momento chamou a atenção a psicologia cognitiva. Certo. Vamos ver também psicologia cognitiva e as suas contribuições para a aprendizagem. Então, vamos aqui passar por todas as abordagens dentro dessa disciplina e pode ser que em alguns momentos também, para enriquecer a nossa discussão, eu convide outras pessoas para poder participarem da nossa aula, contribuindo com essas questões da aprendizagem em outros ambientes, né? A gente vai discutir a aprendizagem nas várias fases do desenvolvimento, então a gente vai ver, por exemplo, a aprendizagem também no ensino superior, né? A gente vai passar por isso, certo? E em alguns momentos vamos chamar outras pessoas para contribuir com as discussões da sala de aula. Se as aulas continuarem presenciais, a gente pode ver um momento em que alguém possa ir presencialmente, se não, a gente faz um evento online, talvez, né, juntando essa turma com a de sexta-feira, que é a continuação, e aí a gente pensa em algo bacana para enriquecer, tá bom? Tem mais alguém que falta? Que gostaria de se apresentar? Boa noite às pessoas que entraram depois. Mais alguém? Não? Então vamos seguindo. Vamos seguindo, então. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um semestre, todos vocês, certo? Eu vou agora apresentar para vocês o nosso plano de ensino. Uma coisa que eu gostaria de combinar com vocês, eu não sei se vocês utilizaram o semestre passado, é que para facilitar a troca de textos, de material sobre a aula, eu vou fazer uma sala virtual no Google Sala de Aula. Vocês já utilizaram o Google Sala de Aula em outros semestres? Já, né? Ótimo, ótimo. Pois pronto, gente, eu vou fazer lá. Eu ainda não fiz. Eu vou juntar essa turma com a de sexta, porque é o mesmo conteúdo. Então, vou juntar todo mundo no mesmo Google Sala de Aula. E na aula seguinte, eu já passo para vocês o código, certo? Que é para todo o material, links de vídeos, tudo que a gente for discutir aqui, eu vou colocar lá para vocês. Então, vai ser nossa fonte de comunicação, inclusive, né? Já que lá dá para enviar mensagens, então fica sendo nossa fonte de comunicação, tá bom? Como acho que vocês já tiveram aula antes, né? Ontem, por exemplo. Nesse semestre, nós teremos 1h30 de aula presencial, nesse sentido, eu e vocês. E a outra 1h30 seguinte, tem um material disponível no AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, que é complementar as nossas aulas. Esse material está lá. Foi preparado também por nós, professores, para darmos continuidade à aula. E aí vocês podem acessar. Não sei se depois dessa aula vocês têm outra disciplina, mas é um acesso que vai estar lá livre, certo? Na aula de hoje, por exemplo, tem texto, está dividido em textos, vídeos, apresentações de slides com links para vocês acessarem. Professora,
Licença, algumas pessoas, eu no caso, tem outros mais dois alunos que a gente entrou na sala, mas a gente não está conseguindo nem mandar mensagem no chat, como se a gente não estivesse fazendo parte da sala, entendeu? É só porque outro aluno adicionou a gente. Será que a senhora tem que incluir a gente de alguma maneira? Eu não sei, mas vocês podem me dizer o nome de vocês? Vocês conseguem só mandar o áudio, né? Que aí eu tento adicioná-los. O meu é Ana Lívia. Ana Lívia de Oliveira, né? Aham. Rodrigo Girão também, professor. Rodrigo Girão. Quem mais que não está conseguindo? Se vocês souberem de alguém que não está conseguindo entrar também, aí vocês me falam que eu tento adicionar, certo? Tá. Aí só uma dúvida. Quando a senhora vai começar a aula, a senhora consegue habilitar um modozinho de ingressar? Porque aí todos os alunos conseguem ir ingressando na aula, porque aí hoje a gente não conseguiu entrar dessa maneira. A única forma que eu sei é que eu posso adicionar vocês individualmente, ou eu posso enviar o código da disciplina, que foi o que eu enviei. Agora, o que é que eu posso fazer também? Ver um link, gerar um link e colocar aqui no chat. E aí, quem puder copiar o link e disponibilizar para outros colegas, pode ser assim? Porque antes, né, no semestre passado, toda vida que ia começar a aula, o professor, ele fazia uma forma lá, que ele fazia assim, como se fosse ingressar na reunião, é como se tivesse uma reunião marcada para a gente ir ingressando os alunos, por mais que a gente já estivesse fazendo parte da sala, então ele liberava a aula naquele determinado momento, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que ele utilizou o calendário, que aí você deixa lá todas as aulas do semestre já reservadas. E aí eu tenho que fazer isso ainda. Aí eu faço já para a próxima aula para que vocês ingressem dessa forma. Entendi. Obrigada, viu? Eu vou tentar sair aqui para ver se eu consigo entrar então. A senhora me adicionou, não foi? Não, ainda não. Vou adicionar agora. Tá bom. Brenda, é Rodrigo. Oi, Rodrigo. Em relação a essas atividades que vão ser após a aula, né? Porque nós temos outra disciplina após a aula, né? Tem a Fundamentos da Psicologia. Aí ela fica disponível até amanhã, por exemplo, para que a gente possa fazer. Fica disponível para que vocês possam acessar quando vocês puderem, tá? Vai estar sempre lá. Tá bem, obrigado. Cada aula tem cinco questões, aí tem aulas que tem vídeos. Realmente é um material complementar da aula. E aí o que acontece? O que a gente pode combinar é de que, por exemplo, a atividade que vale nota subjetiva, a gente pode utilizar, inclusive, as atividades do AVA, para que vocês não façam atividades a mais. Eu não gostaria de sobrecarregá-los com muito trabalho, né? Muita coisa como ficou. É importante, mas leitura mesmo, né? Conteúdo. Isso. E isso a gente vai construindo na sala de aula, né? Uhum. Então, já tem a nota objetiva, né, da prova, e a nota subjetiva a gente pode combinar assim, de juntar 5 atividades que já estão no AVA disponíveis, não sei, 2, sabe? À medida que vocês forem fazendo, vamos contando como nota. Entendi. Pronto, adicionei Ana Lívia e Rodrigo. Pronto, Rodrigo, te adicionei. Eu acho que agora vocês conseguem enviar pelo chat. Sim, apareceu para mim aqui. Pronto, a Ana Lívia conseguiu também. Certo. Vou voltar aqui. Aí, se tiver mais alguém, vocês falam. E eu vou fazer isso que vocês falaram, né? Colocar já as aulas programadas, para ficar mais fácil para vocês. Eu peço só paciência, porque eu não fiz isso no semestre passado, então ainda estou... O Teams, eu só sei usar o básico.
Ainda vou descobrir as técnicas, né? Mas eu vou transmitir para vocês agora a tela para mostrar o plano de ensino, que eu vou disponibilizar também lá no Google Sala de Aula. Só um minutinho. Deixa aí. Apareceu para vocês? Sim. Pronto. Então, esse vai ser o nosso plano de aula, gente. E vou apresentar aqui para vocês o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, certo? Vamos ver os fundamentos da psicologia sobre os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se constituem na psicologia, pedagogia e psicopedagogia. Vamos ver as teorias da aprendizagem, são várias, inúmeras, nós vamos ver as principais. Veremos um pouco sobre contextos e relações escolares e as situações típicas e atípicas que acontecem nesse processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, como a gente chama, né? Vamos ver transtornos da aprendizagem, questões como inclusão e vou trazer para vocês alguns casos, então a gente vai tentar trabalhar com essa visão mais prática. Como eu falei, eu gosto muito de trazer recortes de filmes, de livros, para a gente poder ilustrar essas questões. Então, cenas do filme do Harry Potter, Sociedade dos Poetas Mortos, Laranja Mecânica, né? Música do Pink Floyd. Então, tudo isso a gente vai estar trazendo para a aula para pensar esses processos, ok? Então, de uma forma geral, qual é o nosso objetivo com essa disciplina? É refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem. Então, não só da visão daquele que aprende, mas também na visão daquele que ensina, uma relação dual. Todas as teorias da aprendizagem que nós veremos, elas falam dessa relação que se estabelece entre aquele que ensina e aquele que aprende. Tanto pode ser um professor e um aluno, quanto pode ser um educador, de uma forma geral, que trabalha com a infância e com a adolescência. A família também ocupa esse papel da educação, né? Nós todos passamos por esse processo da aprendizagem quase que o tempo todo, de quando a gente nasce até os últimos dias da nossa vida. A gente está sempre aprendendo algo, um novo assunto, uma nova habilidade, aprendendo e desaprendendo em alguns momentos, né? Então, a gente vai discutir sobre todas essas temáticas nesse semestre. Vou passar aqui para a bibliografia básica. Também já tem toda disponível. Eu vou escanear os textos, porque o que eu tenho é uma apostila. Então, vou escanear esses textos e colocar disponíveis também no Google Sala de Aula. Aí, quem preferir ler impresso, em casa imprime, certo? Se a gente realmente for voltar presencial, é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Porque depende de uma força maior do que a gente. Mas eu posso disponibilizar a apostila na Xerox também, tá? Para quem preferir. Aí quem quiser esperar até mais ou menos, né, esse comecinho de setembro para a gente ver como é que vai ficar. Mas eu já vou disponibilizando os textos online para vocês. Eu coloquei aqui também no plano meu e-mail e meu telefone. Vocês podem ficar à vontade para mandar e-mail com dúvidas, para falar alguma coisa, tipo, se for faltar na aula, estiver doente, alguma coisa assim, não estiver conseguindo acompanhar, precisou faltar alguma atividade,
alguma coisa que a gente for fazer na aula e precisar avisar, pode usar o e-mail ou mandar uma mensagem ou ligar para esse número, tá bom? Só não respondo após as 10 horas da noite, mas até lá, logo que eu puder, eu vejo a mensagem e respondo. Então vamos lá. Essa primeira aula é mais realmente para apresentar para vocês a disciplina, me apresentar, né? A gente poder fazer um pacto de convivência sobre os horários, né? A gente respeitar o horário da aula, justamente porque pelo tempo de aula mesmo, estando nós juntos, está reduzido, vai ter momentos em que pode ser que fique muito apertado, assim, a discussão, né? Então, se todo mundo chegar cedo, a gente começa a aula mais cedo, né? Mas, de qualquer forma, se tiver um aluno na sala e der, tipo assim, 6h50, 7 horas, e só tiver um aluno, eu vou começar com esse um aluno, que é para respeitar essa pessoa, né, que conseguiu acessar mais cedo a aula, estar mais presente mais cedo. E, de qualquer forma, as aulas ficam gravadas, né, e vocês podem acessá-las depois, caso percam o início ou o final e queiram retomar, tá bem? Também peço para vocês que, caso vocês precisem faltar por algum motivo, possam comunicar, tomar cuidado com as faltas, né? E tomar cuidado também com as atividades que valham nota. Eu não sou uma professora assim muito cri-cri, então, se você disser, eu tive um problema, não pude entregar um trabalho num dia, então, vou tentar compreender, mas eu gostaria de ter a contribuição de vocês para tentar respeitar o prazo, né? Que aí não é justo com quem entregou no prazo certinho, né? E a gente na faculdade tem que começar a desenvolver esse senso mesmo de responsabilidade com os nossos compromissos, né? Que de alguma forma no curso a gente tem um compromisso muito mais com nós mesmos, né? Então, se a gente respeita o prazo, se a gente respeita as leituras, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de combinar com vocês também. Sempre que vocês puderem ler os textos antes da aula. Não conseguiu ler tudo, mas ler pelo menos uma parte, né, assim, para poder ter dúvidas e tirar essas dúvidas durante a aula, participar das discussões. Gostaria muito que vocês participassem das discussões e enriquecer esse momento. Nós todos. Certo? A aula não tem intervalo, vai direto. E como a aula seguinte de vocês começa 8h20, né? Aí vocês têm uns 10 minutinhos, a gente acaba 8h10, vocês têm uns minutinhos para poder ir ao banheiro, descansar antes da próxima aula. E hoje também eu tinha programado para passar para vocês um trechinho de um vídeo documentário, Quando Sinto Que Já Sei, que é um vídeo documentário que fala sobre processos de aprendizagem em algumas escolas no Brasil, escolas que têm metodologias diferentes e que utilizam-se de espaços diferentes da própria instituição escolar para a aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Metodologias diferentes que colocam as crianças como sujeitos do seu processo de aprendizagem. É um documentário muito interessante, ele tem mais de 1 hora, a gente não vai poder ver ele completo, a gente vai ver um trecho dele, mas eu vou disponibilizar o link para que você... Eu não consigo colocar no Google Sala de Aula o documentário todo, o vídeo, porque demora muito para carregar, mas eu disponibilizo o link e vocês, se acharem interessante, podem vê-lo depois, completo, ok? Na próxima aula, nós vamos geralmente ter 2 aulas para cada assunto, para poder destrinchar bem o assunto, tirar todas as dúvidas, né? Conseguir aí trazer um panorama bem legal. Então, nós vamos, a partir da próxima aula, ver os aspectos gerais da psicologia da aprendizagem. Então, de uma forma geral, o
que está envolvido nesse processo da aprendizagem. Acho que vocês devem estar tendo ou já tiveram ou terão a disciplina de processos cognitivos básicos, em que traz a aprendizagem como um dos processos básicos do ser humano, envolvendo outros processos como memória, atenção, consciência, a percepção, processos psicológicos que fazem parte desse processo do aprender e que nós veremos, por exemplo, adiante que quando uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência, tem alguma questão da aprendizagem que envolve esses processos psicológicos básicos, o processo da aprendizagem fica comprometido na sua forma padrão. Então, é importante utilizar-se de outros processos para ensinar e aprender. Daí vem os trabalhos de inclusão, tentando pensar essas outras formas com que a aprendizagem pode acontecer para todas as pessoas. Inclusive considerando que todos nós temos formas diferentes de aprender, né? Mesmo nós aqui, é algo que mais adiante eu vou inclusive perguntar para vocês, questionar isso para vocês, quais são as formas que vocês utilizam para aprender. Vamos pensar um conteúdo de uma disciplina, essa disciplina, por exemplo, uma leitura de um texto. Tem gente que gosta de ler o texto em voz alta, tem gente que gosta de ler em silêncio, gosta de ler ouvindo música, marcando com canetas coloridas, colocando post-it, né, fazendo várias alterações no texto, fazendo resumos. Tem gente que gosta de estudar na véspera das provas, tem gente que gosta de estudar com muita antecedência e ler várias vezes. Tem gente que gosta de ler deitado, sentado. Então, várias pessoas têm a forma de se debruçar sobre esse processo. Tem a sua própria metodologia. Então, é algo que a diferença acontece nesse processo. A singularidade de cada um de nós é colocada nesse processo. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa disciplina também. Existem várias teorias para explicar o processo da aprendizagem, do ensino, justamente porque existem considerações diferentes sobre cada pessoa na sua singularidade. E, inclusive, veremos que há muito dos teóricos nesses processos, né? A forma com que eles próprios aprendiam, eles próprios se debruçavam sobre esse processo da aprendizagem. Há algo deles também em suas teorias. E vamos ver um pouco sobre elas, certo? Aí começaremos com um texto da Bock, da Ana Bock, Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. É um livro, tem ele PDF, vou disponibilizar o livro todo para vocês, mas claro, a gente não vai utilizar o livro todo, a gente vai utilizar apenas um capítulo dele e eu vou colocar lá, finalizando para vocês, tá bom? Sueli, esse plano ainda não está no AVA. Eu vou ainda atualizar o aluno online com o plano e vou colocar no AVA também e no Google Sala de Aula, certo? O que mais? Depois nós veremos a história da articulação entre a psicologia e a educação no Brasil. Então, por que é que nós, psicólogos, estamos estudando os processos de aprendizagem dentro do curso de psicologia? Por que é que essa cadeira está aqui? Nós vamos ver sobre isso. Por que é que isso nos interessa? Por que é que a gente precisa se debruçar sobre esse assunto? Um dos motivos eu já falei para vocês, né? A aprendizagem ela está em tudo. Ela perpassa por vários aspectos da nossa vida. Então, esse é um dos motivos também pelos quais nós veremos. E um outro motivo é de que a psicologia ela adentra os espaços educacionais, informais e formais. Quais são os espaços formais? A escola, a universidade. Quais são os espaços informais? Os hospitais, as organizações não governamentais, instituições, as penitenciárias.
né? Existem vários espaços formais e informais aí de aprendizagem. E a psicologia, ela adentra em todas elas, em sua maioria, pelo menos. Então, nos interessa entender como esse processo ocorre nesses vários espaços em que nós vamos estar trabalhando. Ok? Depois nós veremos o papel da educação escolar no desenvolvimento psíquico. Então, como é que a aprendizagem ela contribui para o nosso desenvolvimento psíquico? Se a gente for ver, por exemplo, na escola, vamos pensar, a gente estava lá na escola aprendendo matemática e se perguntando por que é que a gente estava aprendendo matemática, essa matéria é tão difícil para algumas pessoas. Então, às vezes, assim, que a gente fica, gente, eu só queria aprender a somar, dividir, subtrair. E olhe lá, né? Por que eu tenho que aprender logaritmo, aprender geometria, né? E outras disciplinas que a gente via e ficava assim, isso não faz sentido. Sendo que, por exemplo, utilizando a matemática como referência. Quando a gente fala nesse momento da pandemia, né? Distanciamento social, a gente fala que está com saudade de alguém. Saudade. Para a gente falar da saudade, a gente está falando de matemática, porque saudade envolve pensar um tempo e uma distância. Então, é um espaço e o tempo que são dimensões matemáticas. Então, até para a gente falar que está com saudade de alguém e entender a saudade, esse sentimento, essa emoção, e pensar sobre ela, a gente precisa aí entender conceitos matemáticos. Então, quando a gente aprende a matemática, a gente está se debruçando sobre uma aprendizagem lógico-racional, lógico-matemática, né? Uma das formas da inteligência. Aí, quem for estudar também os processos cognitivos básicos, que for se debruçar sobre a inteligência, que é um desses processos, e estudar as várias inteligências propostas por Howard Gardner, que ele diz que a gente tem umas 8 inteligências, né? Inteligência emocional, lógico-matemática, inteligência para a música, para as artes. Então, a gente desenvolve vários elementos do nosso dia a dia, a questão de distância, de organização de objetos espacialmente. Tudo isso envolve um raciocínio lógico-matemático, que a gente vai treinando desde quando a gente é pequenininho, por exemplo, quando vai encaixar peças de Lego para formar um boneco, um robô, quando a gente está ali organizando espacialmente objetos e encaixando figuras geométricas, por exemplo, aprendendo os números, a numeração, né? Então, tudo isso é um pensamento lógico-matemático que a gente está desenvolvendo. E a gente aprende isso, desenvolve isso, muitas vezes, de uma forma não diretamente percebida, quando a gente está aprendendo matemática, essa matéria é tão difícil, às vezes, tão incompreendida, mas que se não tivesse no nosso currículo, a gente se tornaria, assim, pessoas, adultos que não teriam uma forma de raciocinar necessária no dia a dia para muitas coisas. Não só envolvendo números, indo para além disso, como eu falei dessa questão da saudade, né? Então, inclusive, existem pesquisas, estudos que mostram o ensino da matemática, né? O português, por exemplo, a importância da linguagem para a nossa estruturação mesmo no social. Não apenas a questão do aprender a escrever e a ler corretamente, mas a simbolização que as palavras elas representam para o mundo psíquico da gente, né? Lacan já dizia, nosso inconsciente é estruturado em uma linguagem, né? Então, quando a gente, por exemplo, aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a simbolizar em palavras todo o mundo psíquico. E isso é muito rico e muito importante, e a gente aprende isso, por exemplo, dentro do curso de psicologia, a importância da expressão desse mundo psíquico, né? Que se dá, por exemplo, através da escrita, uma das formas de expressão. Então, a gente vai ver o quanto que esse processo da educação, ele nos ajuda a nos constituirmos em pessoas, em sujeitos que somos hoje, certo?
por isso a gente fala, né? A educação muda um país, a educação ela é o futuro. Por isso investimento nessa área. Ok? Depois nós veremos uma das teorias, que é a aprendizagem significativa do Davi Yozubel, e a teoria da assimilação. É um dos primeiros teóricos que nós vamos ver. E Yozubel falava que o que é a aprendizagem significativa? A gente só aprende, como o próprio nome diz, se aquilo fizer sentido para a gente. Se aquilo a gente conseguir utilizar no nosso dia a dia. Essa perspectiva da aprendizagem significativa vem sendo muito utilizada nas novas bases educacionais estabelecidas pelo MEC, por exemplo, na educação infantil, né? Então, livros de matemática, por exemplo, utilizando a matemática novamente como referência, começam a fazer questões, exercícios que utilizam, por exemplo, a criança foi na feira e comprou um chocolate, né? A criança está jogando um jogo, Minecraft, e precisa de tantos blocos para montar alguma coisa, uma estrutura lá, quantos blocos restaram, quantos blocos ainda faltam. Então, utilizar, por exemplo, elementos do cotidiano, que as crianças e os adolescentes têm acesso e que fazem sentido para elas, para que essa aprendizagem consiga ser absorvida dentro das suas mais variadas formas. A gente utiliza, eu gosto muito dessa teoria, porque, de fato, é muito difícil a gente aprender mesmo. A aprendizagem é aquela que a gente não esquece, né? Então, não é a decorar, mas é aprender mesmo, assimilar, se aquilo fizer sentido mesmo. Então, vamos pensar as abordagens que vocês escolhem no decorrer do curso. Vocês escolhem uma abordagem porque aquela abordagem faz sentido para o mundo interno de vocês, para o dia a dia. É a forma com que vocês se encaixa com a forma com que vocês percebem o homem, percebem o mundo. Então, é uma aprendizagem que se torna mais significativa a partir dessa associação que vocês fazem com o que tem sentido, né? Gente, se tiverem dúvidas, colocações, podem perguntar, interromper ou falar no chat, certo? Depois nós veremos a teoria psicanalítica e o contexto da aprendizagem. Então, o que é Freud, por exemplo, Lacan. Vou colocar aqui também, eu aproveitaria assim, um gancho para falar um pouco do Jung, claro, pelo passado que ele tem assim, de encontro com Freud. A gente vai ver um pouco de como é a perspectiva da psicologia analítica para a aprendizagem também. Vamos pincelar aí por esses vários autores. E aqui, para ilustrar essas aulas, a gente vai trabalhar com o texto da Christina Kupfer, que é uma psicanalista que tem um livro muito bacana. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Eu acho que está em outro lugar. É um livro que ela escreveu com outros autores, que se chama Práticas Inclusivas em Escolas Transformadoras. É um livro que eu gosto muito, um livro de referência para mim, em que elas vão investigar escolas no Brasil que têm práticas inclusivas verdadeiras, pensando a inclusão para além daquela inclusão física do aluno na sala de aula, mas uma escola que se estrutura política e pedagogicamente para a recepção dos alunos que têm processos de aprendizagem diferentes. E a Kupfer tem uma leitura muito legal sobre isso, então esse texto é dela e ela tem muitas contribuições a respeito disso. E se vocês se interessarem, eu vou colocar depois a indicação desse livro para vocês lerem. E é muito, muito bacana. Gosto muito da perspectiva dela. Para além da psicanálise, ela tem uma perspectiva muito bacana. Depois nós veremos as teorias comportamentais e o contexto da aprendizagem. Então, pensando a análise do comportamento, pensando a teoria
cognitivo-comportamental, o que é que elas têm a dizer sobre o contexto da aprendizagem. Elas são as que falam mais claramente sobre isso, né? Que a própria, tipo assim, os comportamentos são aprendidos, né? Então, falam de uma forma mais clara. Então, assim, a própria teoria já é uma perspectiva de aprendizagem, mas a gente vai poder se debruçar mais sobre isso. Terça-feira, na aula 9, no dia 13 de outubro, teremos um feriado, que é dia do professor. E aí, nesse dia, vocês vão ficar com as atividades do AVA e com uma instrução programada que pode ser um filme, alguma coisa que eu vou passar para que vocês possam dar continuidade ao tema que a gente teria no dia, que seria a teoria comportamental e esse contexto da aprendizagem, ok? E na aula seguinte, aula 10, é a nossa NP1, dias 20 a... Vixe, eu errei aqui. 20 de outubro e 23 de outubro. Tá certo. Eu botei aqui quarta-feira, não sei porquê, mas é uma sexta. E aí no finalzinho de outubro, nossa primeira NP. Até o momento, a nota objetiva, né, que geralmente é a prova, com 10 questões fechadas, a gente ainda não tem uma orientação fechada da instituição, como é que vai proceder. Vai ser uma prova online, como no semestre passado, se vai ser presencial, a gente ainda não sabe. Então, tem aqui apenas as datas e depois que a gente tiver orientações sobre isso, a gente passa para vocês, com mais clareza, certo? Depois nós veremos a teoria cognitivista e o contexto da aprendizagem, que é entrando em Piaget. Piaget é um dos teóricos mais importantes dentro desse contexto, um dos que mais trouxeram contribuições dentro do campo da psicologia, e a gente faz uma leitura dele na pedagogia, na psicopedagogia, em vários campos do aprender. Então, vamos ver aí quais são essas contribuições do Piaget para a aprendizagem. Vocês possivelmente o verão em outras disciplinas. Piaget a gente está sempre revendo em alguma disciplina. Depois, nós entraremos na perspectiva de Vallon, então a teoria de Vallon e o contexto educacional. E, em seguida, veremos a Gestalt e o humanismo. Então, vendo aí um pouco de Carl Rogers e a Gestalt terapia, o que elas têm a falar sobre esse contexto da aprendizagem. Depois nós veremos especificamente alguns transtornos da aprendizagem, dificuldades da aprendizagem, que são mais comuns dentro do campo do aprender, e discutiremos as questões da inclusão, as questões das diferenças. Todos temos processos de aprender diferentes. Algumas pessoas precisam de adaptações que sejam feitas na sala de aula e fora dela também. E nós refletiremos sobre isso. Se a gente for pensar um aluno que senta no fundo da sala, está sempre de cabeça baixa, ou no celular, ou não, tipo assim, é como se ele não estivesse ali presente na sala de aula, nunca participa da aula, nunca comenta nada. Ele é um aluno de inclusão, que a gente diz. Ele não tem deficiência, ele não tem transtornos de aprendizagem, não tem dificuldade de aprendizagem, mas é um aluno que talvez, de certa forma, não se sinta incluído nesse espaço do aprender. Então, esse aluno, ele também nos interessa enquanto um aluno de inclusão. Para pensar em inclusão, a gente também pensa nisso, certo? Então, se eu tenho um aluno que tem uma metodologia de aprendizagem que é mais interessante para ele e outro aprende de outra forma, quando eu penso a inclusão, quando eu penso as diferenças na sala de aula, eu tenho que pensar em todos esses alunos. Para além de ter um aluno autista, para além de ter um aluno com diagnóstico de TDAH, de dislexia, né? Vou para além disso. Isso é a verdadeira inclusão. Então, nós vamos refletir sobre isso nessas aulas.
E também veremos algumas situações que são comuns e que interferem no processo de aprendizagem, como violência doméstica, a violência na comunidade, violência sexual, a influência das mídias, condições precárias de sobrevivência. A gente sabe que é uma realidade de muitas escolas brasileiras, alunos que vão para a escola por causa da merenda escolar, né? Porque em casa não tem o lanche, então eles vão para garantir mais uma alimentação. A questão de depressão, ansiedade, ideação suicida, bullying, tudo isso interfere no processo da aprendizagem e nós vamos selecionar alguns desses temas. Inclusive, eu estava pensando que para a NP2, o processo de avaliação subjetiva, a gente podia se dividir, né, fazer grupos para estudar e apresentar esses temas, como essas questões interferem na sala de aula. Acho que seria interessante, porque aí vocês mesmos seriam esses agentes que mostrariam para a gente, né, para nós, colegas, como é que esses processos interferem. E aí vocês ficariam livres para pensar em várias questões, em recortes, em filmes, em literatura, em peças teatrais, nas artes, né, para poder trazer para a gente de uma forma mais ampla, divertida, lúdica, esses assuntos que são difíceis de serem vivenciados no espaço de aprendizagem. E aí a gente vai ter a nossa NP2 entre os dias 22 e 23 de dezembro. Então, 22 está certo, é uma terça-feira, 22 de dezembro, isso. E em seguida a gente vai ter a NP2, a segunda chamada da NP1 e da NP2, para quem perder as atividades subjetivas e objetivas. E a final vai ser entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro, que eu espero que nenhum de vocês vão para a final. As provas, gente, assim, provas objetivas, geralmente, as provas elas envolvem sim uma reflexão. Eu gosto de colocar questões reflexivas, mas também vão ter questões em que realmente são questões conceituais, né, de pensar a questão das teorias, né, o que as teorias dizem sobre esse processo, tá bom? Mas eu não costumo fazer provas, eu pelo menos não considero, né, as provas difíceis. Espero que vocês não considerem também, porque eu não gosto de prova como algo que avalia a aprendizagem. Eu acho que é muito mais interessante fazer trabalhos, assistir um filme, refletir sobre esse filme, escrever uma produção textual, apresentar um seminário em que você vai pensar de forma lúdica como apresentar aquele tema para a turma e vai trabalhar suas próprias questões, né? A timidez, a desenvoltura social, né? A forma de se comunicar. Eu acho que isso é muito mais interessante como avaliação do processo de aprendizagem. Mas como a instituição se utiliza da metodologia da prova, então a gente a mantém, certo? Mas nas avaliações subjetivas a gente pensa em algo diferenciado, tá bom? Então é isso, essa é a nosso cronograma de aulas. Se tiver qualquer mudança, eu vou estar falando para vocês. Não costumo faltar se eu estiver doente, alguma coisa assim que for muito difícil para mim dar aula para vocês. Eu vou avisar com antecedência, se possível. E se não for possível, agora que a gente descobriu, né, esse maravilhoso mundo das aulas virtuais, então, se houver um dia em que eu precisar faltar por estar doente, alguma coisa assim, a gente faz a aula virtualmente, não sei. Eu gravo a aula para vocês, a gente faz alguma coisa assim, tá bom? Utilizando esse outro recurso. E acabou que eu falei demais, já são 8 horas. E aí eu vou ter poucos minutinhos para mostrar para vocês um trechinho aí do vídeo documentário. Mas antes de mostrar, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer colocações?
Querem falar alguma coisa? Oi, professora, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Peraí, deixa eu ajeitar meu fone aqui. Não, só queria dizer que pelo programa apresentado aí, já é uma cadeira aí, eu poderia dizer apaixonante, né? Assim, o tema de aprendizado permeia toda a nossa vida, né? E eu acho que a gente vai encontrar muito com isso aí no exercício da nossa profissão, né? E eu, particularmente, porque tenho interesse aí em trabalhar com crianças, né? A psicologia dentro das escolas e também clínica. E realmente eu fico entusiasmado aí. Espero que seja uma boa caminhada. Pronto, que bom. Espero que a gente consiga aí atingir as expectativas dessa disciplina. A gente vai ver de uma forma bem ampla mesmo, então não é só focado na escola, porque para isso vocês têm a disciplina de psicologia escolar, né, que aí vocês veem uma coisa muito mais a prática do psicólogo na escola. Essa não, a gente vai realmente passear por vários espaços educacionais, certo? Então não é psicologia escolar essa disciplina. Sim. Então, algo bem amplo. E que a gente vai falar da escola também, claro, que enfim, né? Tá bem? Então, eu vou passar agora. Depois eu vou passar, vou colocar lá, certo? Onde for possível colocar no AVA, no Google Sala de Aula, esse plano de ensino, junto com os textos. Aí eu peço só paciência para vocês, porque os textos não estão, não tenho todos os textos escaneados. E aí eu vou escaneá-los ainda. Então, até o final dessa semana, eu vou escanear, porque tem muitas disciplinas para escanear texto, então isso demora um pouco, tá? Então, até o final da semana, vou estar disponibilizando para vocês. Então, deixa eu minimizar aqui para poder transferir para vocês a tela com o vídeo. Vou ver se é possível transmitir o áudio, porque às vezes dá errado, eu acho que por conta da velocidade da internet. Minha internet não é das mais velozes. E às vezes falha o áudio. E às vezes trava o Teams também. Só um minutinho. Pronto. Eu vou transmitir o áudio com o vídeo. Aí, se vocês não tiverem ouvindo, vocês utilizam o chat, por favor, para falar que não deu certo. Realmente só um trechinho dele. Só porque eu gostaria que vocês vissem como tem algumas propostas interessantes de escolas. E tem muita gente bacana trabalhando com a educação, que tem propostas muito bacanas para gente. Vou dar o play, aí vocês me dizem aí no chat se dá dano. Ainda não tem áudio, tá?
Tá sem áudio, né, para vocês. Ah, gente. Pior que a gente passa mais tempo para descobrir como é que o áudio faz para dar certo do que do que passando o vídeo. Ah. Nem sempre dá certo. Acho que é realmente devido a... Professora, quando a senhora foi compartilhar o áudio, a senhora colocou a opção de incluir o áudio? Deixa eu ver. Eu acho que eu cliquei. Espera aí, eu vou fechar aqui. É melhor a senhora cancelar o compartilhamento que a senhora está fazendo da tela e fazer de novo, porque eu acho que dá certo. Porque talvez a senhora não tenha incluído o áudio quando foi compartilhar. Que a senhora vai lá e incluir, né, em compartilhar a tela, aí tem a opção de incluir áudio, fique em cima da tela que a senhora vai compartilhar. Incluir áudio do sistema, né? Uhum. Agora dá certo. Peraí, que agora o vídeo desapareceu. A senhora vai escolher a tela do vídeo agora. A senhora clica em incluir áudio e escolhe a tela que a senhora quer colocar para a gente ver. Aí vai aparecer. É porque o vídeo agora desapareceu. Gente, só faltam 4 minutos para acabar a aula, para vocês não se atrasarem para outra. A gente pode ver, então, no comecinho da próxima aula, no nosso 23. Pode ser assim? E aí eu já vou disponibilizá-los para vocês. Eu vou colocar o link lá no AVA, enquanto eu não faço o Google Sala de Aula. E aí eu gostaria de, se alguém puder colocar um e-mail ou algum contato aqui no chat, porque assim que eu fizer, para não esperar até a próxima aula, eu já envio o código para essa pessoa e essa pessoa compartilha com os demais. Pode ser assim? E aí na próxima aula a gente inicia vendo esse trechinho. As questões tecnológicas, gente, eu ainda estou engatinhando. Minha aprendizagem com essas coisas são lentas. Prefiro presencialmente mesmo. Pronto, ó, temos aqui a Lívia. Pode ser, né, Ana Lívia? Eu vou te passar, então, o código do Google Sala de Aula e o link do vídeo. Aí você disponibiliza para os seus colegas e vocês podem assistir e assistindo se vocês quiserem. Se não, vocês podem aguardar até a próxima aula, a gente vê um trechinho dele. Por quê? Porque eu acho esse vídeo documentário muito interessante para a gente realmente começar as discussões da nossa disciplina, sabe? Ele tem traz realmente uma visão muito legal sobre esses processos de aprendizagem para realmente repensar os espaços educacionais. Claro que eles focam mais na escola, mas não é diferente para a gente pensar o espaço do ensino superior também e os outros espaços informais. Então, realmente, eu faço questão que a gente consiga ver um trechinho dele, pelo menos, para iniciar a reflexão para essa disciplina. Porque são reflexões que a gente vai fazer no decorrer do semestre. Tá bom? Então, aqui a Ana Lívia já passou aqui o contato dela, e aí eu passo para ela esse trechinho. Aliás, passo para ela o link do vídeo. Então, gente,
Vamos começar a encerrar, né? Falta um minutinho aí para acabar a nossa aula, para que vocês tenham um tempinho aí de intervalo antes de iniciar a próxima. Alguém tem alguma coisa para comentar? Gostaria de falar alguma coisa? Dúvidas? Então, a Vanilda está sugerindo colocar o código no Google Sala, do Google Sala de Aula no AVA também. Certo, eu vou colocar lá. Sabe onde é que eu vou colocar? Aula 1. Acho que ela está dividindo assim, né? Aula 1, aula 2. É porque para mim, gente, ainda não apareceu, no meu AVA, ainda não apareceram todas as turmas, certo? Então, se eu não colocar ainda hoje, é porque não está lá. Tá bom? Mas disseram que até o final da semana o NEAD vai colocar todos, então, vou aguardar. Mas se já tiver para mim, eu vou colocar para vocês. Então, também espero que as expectativas sejam atingidas. Obrigada, Vitória. O povo diz mesmo que minha voz é calma, mas só que às vezes o povo dorme na minha aula. Espero que não seja o caso de vocês. Quando eu for dar essa aula na sexta-feira à noite, na sexta-feira é o último horário. Estaremos lá de 8h20 às 9h50, o pessoal dormindo sexta-feira à noite. Então, realmente, mais uma vez, sejam bem-vindos ao semestre. Espero que a gente faça uma boa parceria, tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Vou mandar aqui o meu contato pelo chat para vocês. Cadê? Vou mandar aqui meu e-mail. Já tinha colocado no plano, mas eu vou colocar logo aqui. Deixa eu digitar. Meu e-mail. E meu telefone, caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou mandar alguma mensagem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se encontra, então, na próxima terça-feira. Boa semana e bom início de semestre para vocês. Beijo e até mais.